Olá pessoal, boa tarde, quase noite, né? Tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen e aqui é o meu canal Vida de uma Bipolar. E neste vídeo eu vou contar um pouco para vocês como foi que eu desenvolvi esse transtorno mental. Então, fique aqui até o final do vídeo para você conferir como foi que isso aconteceu. E eu vou fazer esse vídeo em 5 partes para falar para você também sobre a bipolaridade, as fases da bipolaridade, porque não é apenas um humor, como as pessoas pensam. Eu vou mostrar para vocês em cada polo dessa doença, o que acontece entre a depressão, a mania, a hipomania, a euforia e a fase mista. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, se vocês fiquem aqui para ver tudo o que eu vou falar, tá bom? Se inscreva no meu canal e deixe seu joinha aqui, tá? Para que também outras pessoas possam ser alcançadas, pessoas que precisam. Então eu vou contar para vocês como foi que eu adoeci. Desde criança, eu sempre fui muito medrosa. Mostrando pra vocês rapidinho onde eu estou, porque tem barulho, muito barulho aqui, né, onde eu tô. Tem bastante gente onde eu tô. É um lugar público, é a beira-mar de Floripa, né, onde eu estou, né. Muita gente mesmo. Então tá essa musiquinha, né? Mas não vai atrapalhar não. Então assim, desde criança eu sempre fui muito medrosa. E eu também não falava isso pra ninguém, mas os meus irmãos notavam um pouquinho, né? Eu sempre tive medo de ficar só, medo de dormir só. Eu sempre tive medo de fazer tudo só. Então foi assim uma coisa bem difícil pra mim, porque quando eu deitava para dormir e eu sempre acordava de madrugada, eu achava na minha cabeça que ia aparecer algo ali, né? Algo assustador. Eu imaginava algo muito assustador que ia aparecer ali. Se eu estivesse sozinha no quintal e não tivesse ninguém, eu tinha a sensação que tinha alguém me olhando todo o tempo. Eu sentia como se eu fosse observada todo o tempo. E também eu tive um pouco de dificuldade de aprendizagem, né? Ler, escrever, eu tive um pouquinho de dificuldade. Até então, o meu medo era tão grande que quando minha mãe pedia para me fazer qualquer coisa, para mim era difícil fazer. Tipo, ir de noite banhar sozinha, entendeu? Era bem complicado. Quando eu completei 13 anos, eu comecei a ter alguns pensamentos ruins. Mas eu cresci em uma religião chamada Adventista do Sétimo Dia e eu fui criada nesta igreja, nesta religião. A minha família toda é Adventista do Sétimo Dia. Então eu achava que esses pensamentos ruins era coisa do inimigo, pra falar a verdade. Eu achava isso, entendeu? Eu não falava pra ninguém, mas eu tinha uns pensamentos muito ruins que vinham na minha mente, que grudava de uma forma que me incomodava, ainda não atrapalhava a minha vida, mas me incomodava bastante. Mas com alguns dias ia embora. Quando eu fiz 16 anos, que eu tive a minha primeira filha, na gravidez dela e depois que eu tive ela, eu comecei a ouvir um pouquinho de vozes, mas bem pouco mesmo, me chamava e os pensamentos ruins continuavam, né? Então eu não tinha paciência com minha primeira filha, eu não tinha paciência, eu amava de todo o meu coração, mas eu não tinha paciência com ela nenhuma. E eu era muito irritada, muito brava, muito irritada mesmo. Essa atitude minha até mesmo me incomodava, sabe? Porque eu não entendia, porque eu sentia tanta raiva, eu sentia tanto ódio, qualquer coisa que a pessoa fizesse que fosse contra o que eu falasse, até mesmo ela. Eu sentava o cacete, né? Que eu sentava a bolacha mesmo. Então, mas até então eu não sabia que eu não sabia que eu estava adoecendo, que eu estava com depressão. Eu estava com depressão pós-parto. Quando eu tive a minha segunda filha, na gravidez dela,
eu comecei a escutar vozes fortes, vozes rindo, vozes chamando pelo meu nome. Eu tinha pensamentos suicidas, pensamentos obsessivos. Eu não dormia com angústia, uma angústia muito grande de que algo muito ruim poderia vir a acontecer. Eu tinha pontadas fortes no peito, vontade de chorar, eu não sentia vontade de comer. Se eu saísse na rua e visse o carro da polícia, eu achava que eu deveria parar o carro para falar que eu cometi um crime. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha cometido um crime, só naquele momento. Eu achava que eu tinha cometido um crime. Se eu estivesse andando na rua com alguém, eu olhasse tipo uma bicheira parada, eu achava que tinha alguém havia abaixado e que aquela pessoa ia aparecer. Ia se levantar da vida. Quando eu chegava mais perto, eu era apenas uma bicheira. Quando eu saía de casa, antes de eu sair de casa, era bem complicado. Eu tinha que ir mais de 10 vezes, fechar o gás, esconder as facas, esconder tudo que tinha ponta, tudo que cortasse. Eu tinha que esconder mais de 10 vezes e aí conferia se realmente eu tinha guardado. Antes de eu sair, eu fechava a porta, Lógico, como todo mundo fecha a porta antes de sair. Só que eu voltava várias vezes para conferir se realmente estava fechada. Para mim era uma tortura isso, sabe? Eu voltava e eu via que estava fechada. E quando eu ia descer na escada, não, eu tenho que ver de novo. Aquilo me forçava a voltar e conferir se a porta estava fechada. Outra característica desta doença, quando eu escutava vozes, mesmo eu parada, em casa, quando eu escutava as vozes assim, eu sentia assim uma angústia muito grande. E eu também comecei a esquecer onde eu estava. Quando eu fui morar com meu irmão, eu comecei a esquecer das coisas. Eu estava na casa da minha mãe e eu esqueci que eu estava na casa da minha mãe. Eu ia para casa e eu não sabia mais onde eu estava. Eu estava com perca de memória, eu não sabia onde eu estava. E eu entrava em um desespero que vocês nem imaginam. Sabe que você está num lugar que você conhece, mas a tua memória, você não lembra onde você está, você não lembra quem são as pessoas ao teu redor. E você entra em uma angústia que somente quem passa por isso sabe. Eu tinha que... Meu Deus, eu entrava em um desespero, vocês não imaginam, mas logo eu lembrava, Por alguns minutos eu voltava à minha